O que é destaque nesta segunda-feira? Força Tarefa aciona Amazonas Energia na Justiça para fornecimento de água em Iranduba e Manacapuru sob pena de multa de R$1 milhão por dia. Pesquisa aponta que Manaus é a capital com menor frequência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas terá programação no Largo de São Sebastião. Preso suspeito de hackear mensagens, Walter Delgatti tem passagens pela polícia e histórico de estelionato. Governo paraguaio volta atrás em acordo energético com o Brasil. Atirador mata 4 e deixa 15 feridos em festival na Califórnia. Após trafegar pela contramão, jovem é morto por PM com um tiro nas costas em Jutaí. Bandidos, um deles com sotaque estrangeiro, rendem motorista e passageiro de aplicativo na rodovia Carlos Braga em Iranduba. Os dois foram amarrados e abandonados dentro de um tanque de água no ramal do quilômetro 26. Mais um crime no bairro do Crespo. Homem foi morto com 14 tiros de pistola. 2 rapazes foram executados no Oswaldo Frota, na Cidade Nova, após deixarem loja de conveniência e posto de combustíveis. Na invasão do Buritizal, o rapaz de 18 anos foi morto com 4 tiros em acerto de contas. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarangues. Goiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Codearte de Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maranhã FM de Maranhã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM de Urucurituba. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49. Previsão do tempo. A região norte pode ter tempo encoberto nublado nesta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que Manaus também pode ter tempo encoberto nublado. A chuva acumulada caiu nas madrugadas de sábado e de domingo e o clima-tempo fala que é de 90%. A probabilidade de mais 10 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima é de 34 graus, o que nos remete a muito calor. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 29 de julho. 210 dias do ano. Faltam 155 para terminar 2019. Hoje é dia de Santa Marta. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada amanhecem operando sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. 1860 nasce a princesa imperial brasileira Isabel, no Rio de Janeiro. 1907, o coronel britânico Robert Baden-Powell funda a Organização dos Escoteiros no acampamento juvenil da ilha de Bronce, no condado de Dorset. 1960, a NASA divulga o Programa Espacial Civil Apollo. O programa deveria abranger voos tripulados à Lua e enviar sondas aos planetas de Marte e Vênus. 1981, casamento do príncipe Charles da Inglaterra com Lady Diana Spencer. 1984, sequestro de um avião venezuelano com 82 passageiros a bordo por um comando que exige a entrega de 250 armas. A polícia resgatou os reféns e matou os 2 membros do comando em Curaçao. 1987, uma rebelião na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, deixa 30 mortos. 1994, o comediante Mussum, que iniciou sua carreira no grupo Os Originais do Samba e consagrou-se nos Trapalhões, morre aos 53 anos. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, os nossos sonoplasta Hernani Sampaio. Já vamos às ruas da cidade, eles são o repórter Alberto Peregrini com as primeiras informações. Peregrini, vamos começar falando sobre o tempo. Como está aí onde você se encontra? Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, PC ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo Guerra nublado, né? Ameaçando chuva aqui na área da zona leste da cidade e também na zona norte. Na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, já sentimos, Paulo Guerra, que o tempo estava bastante nublado e a temperatura bem amena em relação a outros dias.
Peregrini, pronto-socorros da cidade, como é que foi nesse final de semana? Movimentado, Paulo Guerra e ouvintes, movimentadíssimo, principalmente pronto-socorro João Lúcio e pronto-socorro Platão Araújo. Muita gente ferida por agressão física e também a faca e a bala. Pois é, Peregrini, tivemos aí também muito trabalho no Instituto Médico Legal. Sim, Paulo, muitas necrópsias a serem feitas, né, Paulo? Muita gente aí que morreu na base do tiro, na base da bala, em agressão física também. A movimentação foi bem intensa no Instituto Médico Legal aí durante o fim de semana. Peregrini, muitos assassinatos no bairro do Crespo nos últimos 10 dias. Um homem foi morto com 14 tiros. Mais um, né, Paulo Guerra? Nós, no final de semana passado, nós começamos a segunda-feira relatando 3 crimes, um duplo homicídio e um outro homicídio no bairro do Crespo. E hoje, na segunda-feira, também já estamos aqui amanhecendo, Paulo, dizendo aqui no Jornal da Manhã, como você bem disse, que um homem foi morto com 14 tiros, né, Paulo? Ele foi sequestrado lá no bairro do Crespo e depois o corpo foi encontrado crivado de balas na Avenida Danilo Matos Areosa, já na Lagoa Verde. 2 rapazes passaram a noite bebendo em um posto de combustível em uma loja de conveniência e ao saírem de lá, o que aconteceu, Peregrini? Eles foram assassinados, brutalmente assassinados, com os corpos crivados de balas. A polícia investiga uma suposta discussão nesse posto de gasolina. Quando os rapazes foram embora para casa a pé, eles foram alcançados por homens que estavam em uma motocicleta. 2 homens atiraram e mataram os 2 rapazes que eram amigos e foram no posto ali na conveniência para tomar um chopp e acabaram sendo mortos na volta para casa. Pois é, Peregrini, a circunstância é misteriosa. Fala-se que pode ter acontecido uma discussão, mas a polícia está investigando. E lá na invasão... A delegacia especializada em homicídio e sequestro, Paulo, já iniciou as primeiras investigações logo após o crime. Na invasão do Buritizal, o que aconteceu, Peregrini? Um rapaz de 18 anos que tinha passagem pela polícia e era usuário de drogas, acabou sendo assassinado com 4 tiros, Paulo. Foi uma verdadeira execução. Para quem não sabe onde fica a invasão do Buritizal, é ali perto do conjunto João Paulo, no Santa Etelvina. Peregrini, a movimentação na ponte Rio Negro, como é que foi nesse final de semana? Bem intensa, Paulo, bem intensa mesmo. Muita gente já voltando, né, a procurar os municípios, ao contrário do que houve no final de semana passado, quando teve muita manifestação, muita gente deixou de ir à estrada, mas no dia de ontem, no sábado também, movimentação bem intensa. Já fizemos o trajeto, Paulo, na madrugada de hoje, rumo a Manaus, e no sábado também estivemos na ponte, movimentação bem, mas bem movimentada mesmo, ali para a área de quem vai para Manacapuru, quem vai para o município de Iranduba. Peregrini, nos próximos dias vai acontecer a festa do abacaxi lá no Novo Remanso. Pessoas que trafegam pela M10 a Manaus e Itacoatiara estão reclamando. Esse trabalho de tapa-buracos que se realiza sempre ali, só existe operação tapa-buraco na M10. É um paliativo. A estrada vive em constante estado de precariedade para o tráfego de veículos. E muito moroso o trabalho, os buracos de sempre continuam ali. E à espera de um carro para que um grande acidente possa acontecer. A estrada está em péssimas condições de trafegabilidade. Essa história que está agilizando, que partiu de Itacoatiara, Peregrini, os motoristas estão reclamando e reclamando muito. É preciso que se tome uma providência. Já que essa estrada nunca é recapeada, pelo menos que se faça uma operação tapa-buraco. E agora, colocar 6 homens, ou no máximo 10 homens, para fazer um trabalho de tapa-buraco em uma estrada de 265 quilômetros, você sabe que aqui no Brasil, qualquer estradinha aqui, para se asfaltar, para consertar, uma estrada de 10 quilômetros, passam 2 anos. E a M10 está aí ao longo dos anos só com operação tapa-buraco, Peregrini. Pois é, Paulo, vamos esperar, né, que dessa que está acontecendo agora venha a melhorar, que se coloquem mais profissionais, que se coloquem mais homens para que possa agilizar nessa ação de tapa-buracos que a estrada realmente está necessitando. Está muito ruim a estrada Manaus-Itacoatiara e vamos esperar aí que essa ação que está acontecendo, que tenha mais aí agilidade para que possa, né, pelo menos chegar logo lá na área da festa do abacaxi, para que, né, os motoristas cheguem até o local
local sem maiores problemas, né? Que a estrada hoje representa perigo para quem está dirigindo, sem dúvida nenhuma, Paulo, e se não é a experiência dos motoristas, a grande maioria que vai lá para a estrada, que já conhece a estrada, já passa por dificuldades. Você imagina, Paulo, quem não conhece e tenta chegar até Itacoatiara pela M010. Peregrino, chega a informação aqui de que está chovendo muito na M10 e esse ouvinte, inclusive, pedindo aos motoristas para que tenham cautela. Chove muito nesse trecho até o Rio Preto da Eva, na M10, neste instante. Motoristas devem tomar muito cuidado, devem se acautelar, porque aquaplanagens, como sempre, levando a grandes acidentes. Pois é, Paulo, e essa chuva, né, nós acreditamos que possa chegar para cá daqui a pouco, porque o tempo está muito nublado, Paulo, como eu te falei ainda há pouco, né, a M010 já fica na zona norte da cidade, nós também estamos ainda na zona norte, aqui nas proximidades do Instituto Médico Legal, e o tempo é muito fechado, é muito nublado, quem sabe uma chuva ainda hoje pela manhã, não, Paulo? Sem dúvida, a previsão da meteorologia através do clima-tempo é de 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Peregrino, ouvinte, lembra aqui que o Buritizal fica próximo ao cemitério dos índios, Peregrino. Pois é, Paulo, né? Ali naquela área, daquela grande invasão. Paulo Guerra, nasceu uma invasão atrás do conjunto Viver Melhor. Essa invasão vem ganhando corpo, Paulo, e já emendou quando o Buritizal, que fica ali nas proximidades do João Paulo, essa mesma invasão já emendou com a invasão dos índios, né? Fica naquela área ali, aquele quadrilátero, Conjunto Cidadão 12, João Paulo e bairro de Santa Etelvina. O Buritizal está cravado no meio desses 4 bairros, Paulo. Peregrine, transporte coletivo da cidade, alguma normalidade? Operando de maneira tranquila até o presente momento. Nós estivemos agora há pouco na garagem da União Cascavel, tivemos agora há pouco também na garagem da Global, fizemos contato com o pessoal lá da Líder e está tudo tranquilo até o presente momento, Paulo. Não há nenhum tipo de manifestação prevista para as próximas horas, para o dia de hoje, está tudo na mais absoluta tranquilidade. O povo, a população que está saindo de casa agora para pegar o seu ônibus, pode ir tranquilo que não há nenhum tipo de anormalidade no momento. Alguma fiscalização, Peregrino, nas garagens? Que tivemos conhecimento ainda não, Paulo. Nós temos aí as notícias dessas grandes empresas, né? Já teve fiscalização na São Pedro, já teve fiscalização na Açaí, já teve fiscalização na Global. Então, essas fiscalizações podem acontecer a qualquer momento aí durante a semana. Pois é, Peregrino, só para informar aos nossos ouvintes, já aconteceu uma paralisação, já aconteceu uma interrupção na estrada por uma manifestação lá na entrada do Novo Remanso, e um ouvinte está dizendo aqui que uma nova manifestação pode acontecer, já que a estrada está em precaríssimas condições de trafegabilidade, ninguém pode passar dos 20 quilômetros trafegando nessa estrada porque tem muito buraco. 6 horas em Manaus. Peregrino, bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho nós vamos voltar sim com essas e outras informações. Paulo Guerra, estamos aí nas ruas da cidade, prontos para cobrirmos qualquer eventualidade. Estamos aí também de olho na chuva, Paulo, já que o tempo é nublado em praticamente toda a cidade. Tá bom, Peregrine, 6 horas 1 minuto em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan em Peruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anhanguera, na Foz do Canamã, distrito de Borba. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã é a Luciana, funcionária do Carrefour de Flores, e o seu filho Zeus, residem no bairro da Redenção. Esse nome não é muito conhecido e você pode estar perguntando, Zeus? Zeus é uma figura que, segundo a mitologia grega, é o deus dos deuses, soberano do Monte Olímpio e pai de todos os homens e deuses. É também o deus do céu e do trovão e tem como símbolos o raio, o carvalho, a águia e o touro. Na mitologia romana, seu equivalente é Júpiter. Bom dia, Luciana e o seu filho Zeus, que estão acompanhando o Jornal da Manhã. Alguns comentários aqui sobre a M10. O Raimundo Silva diz o seguinte: muito bons os comentários sobre a M10.
Os governos vêm sendo irresponsáveis com a estrada ao longo do tempo. Entra governo e sai governo e a estrada continua cheia de buracos. E o pior, diz aqui o Manuel Souza, Itacoatiara, que está uma verdadeira tábua de pirulito, com muitos buracos. 6h05 em Manaus. A Assembleia Legislativa realiza hoje uma sessão para tratar do que, meu caro deputado Sinésio Campos? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes da difusora. Hoje, a partir das 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, estaremos presidindo uma audiência pública, juntamente com o Grupo Amage, toda a sua diretoria que está vindo de Mato Grosso, que esse Grupo Amage é aquele investimento que ocorreu nos governos passados em Itacoatiara, ou seja, a instalação do Porto Graneleiro de Itacoatiara, e que na verdade até hoje, Paulo Guerra, como há pouco o Raimundo Silva estava falando, a M010 transformou uma tábua de pirulito, e até por conta da ausência de manutenção. Mas acima de tudo são 20 carretas bitrem de soja que circula na M010, e que esses produtos todos são somente tratados aí, ou seja, industrializados, mas que não fica sequer nada para o Amazonas. Então hoje faremos uma audiência pública às 10 horas, já convido os produtores, o governo do estado, o governo federal, os governos municipais, Câmara de Vereadores estarão na Assembleia juntamente com a diretoria da Ermasa, do Grupo Amage, para que a casquinha de soja, o milho, o caroço de feijão, a soja e fertilizantes que na verdade passam pelo porto de Itacoatiara seja comercializado para o mercado do Amazonas, tendo em vista que esses produtos são vendidos para Roraima, para Rondônia, mas aqui sequer eles comercializam. E não é só comercializar, é colocar no mercado do Amazonas para piscicultura, para avicultura, para o setor agropecuário como um todo, de um preço competitivo. Só assim nós teremos no Amazonas uma piscicultura, uma avicultura, ou seja, uma produção de fato que tem os insumos tão importantes que são tanto fertilizantes como também a ração animal, que passa a ser muito mais cara. E é por isso que a gente compra o peixe, um exemplo, tambaqui, de Roraima mais barato do que aqui no Amazonas, porque para se produzir pescado aqui se torna praticamente uma competição desigual, tendo em vista que um sumo da ração que sai daqui do Amazonas, que atende o mercado de Roraima, acaba sendo muito mais caro. Então, o que é que nós queremos nessa audiência pública? Para que a empresa ela coloque no mercado do Amazonas um preço justo dos insumos básicos, como citei há pouco, para produção de ração e fertilizante para os produtores do Amazonas, que são mais de 25 mil produtores diretos e que geram mais de 100 mil empregos indiretos no Amazonas. Eu conversei com o deputado Sinésio Campos e falei ainda há pouco em sessão, a Assembleia está em recesso. Na realidade é uma audiência pública. Deputado, bom dia para o senhor e uma boa audiência daqui a pouco. Bom dia, Paulo Guerra, até porque o recesso acontece, mas o trabalho do parlamento continua. Não para. Então 10 horas estamos juntos lá. 6h09 em Manaus. A campanha itinerante Zero Dívida Bairro da concessionária Águas de Manaus chega ao Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul da cidade, nesta segunda-feira e segue até sexta-feira, dia 2 de agosto. Os moradores da região próxima ao Parque do Centro Social Urbano CSU podem renegociar débitos em condições flexíveis e solicitar serviços da concessionária. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois das terríveis noites de escuridão causadas aí pelo apagão que deixou a cidade por dias sem energia, a vida do manacapurense parece voltar à sua normalidade. Os grupos geradores instalados na subestação de eletricidade nos arredores da cidade trabalham a todo vapor para conter a necessidade da população. Mesmo assim, ainda tivemos um final de semana, vamos dizer que meio tímido para os notívaos, amantes da diversão e de bailezinho da noite. Muitos não se arriscaram a sair de casa por medo da negritude noturna que durante a falta de energia apavorou a cidade. Com 100% da energia restabelecida na cidade, a Secretaria de Educação do município, juntamente com a coordenadoria da SEDUC, expediu uma nota através das redes sociais informando a volta às aulas
que também ficou paralisada por toda a semana. Mas também agora é hora de somar as perdas e danos causados à população que sofreu grandes prejuízos. Para isso, a Secretaria de Vigilância Sanitária do município já trabalha em busca das pessoas, principalmente pequenos comerciantes que perderam seus produtos perecíveis, para tentar um ressarcimento financeiro. A diretoria dos Conselhos de Cidadão de Manacapuíraduba realizou uma audiência pública, onde fez uma exposição de problemas enfrentados pelos moradores dos dois municípios. O encontro foi na sede da Amazonas Energia e contou com a presença dos diretores da Eduardo, Raidi e Luciana Rodrigues, onde apresentaram reivindicações e propostas de energia elétrica ocasionada durante o blackout desde o dia 19. Cobrar ainda energia de qualidade e segura para toda a região e ainda medidas de compensação para subsidiar e minimizar os prejuízos a toda a população causados durante a semana do apagão. Agora é só esperar o resultado dessa audiência. No mais, mandar um alô para o casal Antônio e Fátima no quilômetro 19 da estrada de Novo Airão, que no último sábado completou 50 anos de casados. Bem, Paulo, não poderia deixar também de mencionar uma das mais assíduas ouvintes do Jornal da Manhã, minha querida esposa, a senhora Dona Gui, que por sinal hoje completa mais um ano de vida. E assim expressar minhas felicitações à minha querida companheira de todos os momentos. De Manacá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Momentos de puro romantismo aqui no Jornal da Manhã, proporcionado pelo repórter José Roberto Zeg Deg. A Secretaria de Estado do Trabalho, o CETRAB, disponibiliza 562 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Avenida Djalma Batista. O Cine Manaus também seleciona a partir das 8 horas de hoje candidatos para 17 vagas de emprego. Elas estão distribuídas entre os postos do órgão na Constantino Neri, no São Geraldo, Zona Centro-Sul e no Shopping Felipe Dal, na Camapuã Jorge Teixeira. Depois do apagão, as escolas municipais da sede Cacau Pereira e outras comunidades de terra firme voltam às atividades do dia de hoje. Nas unidades de ensino localizadas em comunidades rurais do Rio Negro e Solimões, as aulas não foram paralisadas, segundo informou o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha. Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação de Agentes de Controle Social PROFAC, realizado gratuitamente pelo Tribunal de Contas do Estado. Ao todo, o edital oferece 210 vagas e visa capacitar civis para auxiliar na fiscalização de órgãos públicos. O resultado das inscrições será divulgado no dia 1º de agosto. A maior parte das vagas será destinada para pessoas da sociedade civil que residem na capital e na região metropolitana. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Para quem quiser aprimorar e aprender técnicas de escrita e de organização das ideias, bem como ter dicas para desenvolver uma boa redação, estão abertas as inscrições para o curso extracurricular de redação para o Enem e concurso público da Faculdade Mata Falcão. O curso tem duração de 3 horas e é gratuito. Foram disponibilizadas 2 turmas, dia 1º e outra no dia 2 de agosto, sempre a partir das 19 horas. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas por meio do link go.iden.tu.redacal.fmf. Manaus apresentou o menor índice entre as 27 capitais do país em frequência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre homens e mulheres maiores de 18 anos durante o ano que passou. Os dados foram divulgados na pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. 6 horas e 14 minutos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por meio do Comando de Bombeiros do Interior, vai inaugurar nesta segunda-feira o 3º pelotão destacado de bombeiro militar da 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar no município de Presidente Figueiredo. A implantação da nova unidade é resultado de um termo de acordo mútuo entre o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e a Prefeitura do município. O Tribunal de Contas do Amazonas promoverá no período de 17 a 19 de outubro o 2º Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas no Centro de Convenções Vasco Vasques. No foco das discussões está ainda o estímulo às instâncias participativas do controle externo, dos tribunais de contas e dos órgãos de controle, a implementar a variável ambiental em auditorias específicas, além da promoção do intercâmbio e a troca de experiências entre as cortes de conta e as instituições internacionais. O governo do Amazonas lança nesta segunda-feira às 11 horas no Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Braga um pacote de programas pedagógicos para a rede pública estadual de ensino
Estado por meio do ambiente virtual de aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação. O objetivo é diversificar as estratégias de ensino dos estudantes e fortalecer os processos formativos dos profissionais da educação, disponibilizando metodologias online e offline. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas intensificou durante o primeiro semestre de 2019 o combate a crimes ambientais no estado, obtendo um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo as principais fiscalizações nas atividades de desmatamento, descarte irregular de resíduos sólidos e transporte de produtos perigosos. A Força Tarefa do Consumidor acionou o Tribunal de Justiça do Amazonas na tarde do último sábado para obrigar a Amazonas Energia a garantir o fornecimento de energia elétrica a 100% da população dos municípios de Iranduba e de Manacapuru. A impossibilidade disso, a ação exige que a empresa assegure a energização de todas as bombas de água existentes nos municípios, sob pena de multa no valor de R$ 1 milhão por dia. Um projeto desenvolvido em parceria quer integrar Amazonas, Acre e Rondônia e implantar uma zona especial para o desenvolvimento agropecuário entre os 3 estados. O governador Wilson Lima discutiu a proposta com os governadores do Acre, Gladson Cameli, de Rondônia, Coronel Roberto Rocha, durante a Expo Acre 2019, a Feira de Agronegócios do Acre, lá em Rio Branco. Os governadores debateram sobre as vantagens que a criação da zona de desenvolvimento agropecuário pode trazer, os pontos críticos e as dificuldades, além das medidas necessárias para delimitar a região e fomentar o agronegócio de forma sustentável. O governo do Amazonas monta a força-tarefa para a elaboração de políticas habitacionais e de regularização fundiária integrada. A reportagem de J. Rai. O governo do Amazonas reuniu secretarias, representante da Prefeitura de Manaus, defensorias públicas do Estado e da União, além de deputados estaduais para discutir um plano habitacional e de regularização fundiária para a região. Levantar a situação, refazer o cadastro de famílias que necessitam de moradia e requalificar áreas estão entre as ações prioritárias. Além da busca por soluções técnicas, o governo também está alinhado à Assembleia para as futuras mudanças legislativas necessárias à implantação da política de Estado. O vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, afirma que o governador Wilson Lima quer ir além da titulação das áreas urbanizadas e que a atuação é um avanço inédito do governo. O diferencial dessa política é a construção da análise social primeiro. Então nós precisamos reforçar e dar transparência ao controle social, nossos cadastros únicos, a fazer com que o Estado do Amazonas possa desenhar uma política de atenção ao cidadão e não às construções. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, também participou da reunião e destacou a importância de expandir a atuação do plano para todos os municípios do estado. Esse reinício de trabalho nessa gestão, nessa área, é importante porque vai atingir o povo do Amazonas, começando nas áreas urbanas, 2 municípios todos, incluindo a cidade de Manaus, 62 municípios na área urbana, e claro que no segundo momento vamos avançar para os municípios na zona rural também de Manaus, mas também nos demais municípios. A deputada estadual e líder do governo na Alean, Joana Dark, disse como a Assembleia deve atuar para colocar o plano em prática no estado. O nosso papel é facilitar o caminho que vai passar pelo Legislativo, aprovando a política que vai ser enviada e conseguindo trazer esse ganho para o governo. A gente também pode contribuir com as emendas impositivas, onde cada deputado destina no orçamento um valor e esse valor pode ser utilizado para esse grande projeto que está sendo feito pelo governo do estado. Agora 6h19. Em alusão ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 30 de julho, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, realizará amanhã, a partir das 16 horas, a abertura da Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Largo São Sebastião, no sítio histórico de Manaus. A programação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, do Comitê Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção aos Refugiados e Imigrantes do Amazonas, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, Organização Internacional para Migrantes, Secretaria Municipal de Educação e Rede Um Grito pela Vida. Polícia. Um rapaz de 18 anos, identificado como Charley Salles Mendes Firmin Júnior, foi morto por um cabo da Polícia Militar na madrugada de ontem,
vítima de arma de fogo no momento que trafegava pela contramão em uma rua de Jutaí, município distante 749 quilômetros de Manaus. Em um vídeo que a reportagem teve acesso, o jovem aparece passando de moto na contramão quando o PM corre em sua direção e efetua os disparos. Um deles atingiu as costas da vítima, que veio a óbito no local, segundo familiares. Um primo de Charlie, que preferiu não se identificar por medo de represália, disse que o jovem estava retornando de uma praça de madrugada e, por não ter intenso movimento de veículos no horário, decidiu encurtar caminho pela contramão. Foi então que o PM surgiu correndo e efetuou os disparos contra Charlie. O comando-geral da Polícia Militar informa que o fato envolvendo um cabo da PM suspeito de efetuar disparos contra um homem será apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina, que abrirá um procedimento administrativo. O militar foi ouvido pela Polícia Civil do município, já foi afastado de suas funções, responderá inquérito policial militar e será transferido da unidade policial a que está subordinado. Trio de bandidos, um deles com sotaque estrangeiro, rende motorista e passageiro de aplicativo na rodovia Carlos Braga, em Iranduba. J-Rai. O motorista de aplicativo Leandro Ferreira Dias e um passageiro que seguia com ele desde a cidade de Iranduba por volta das 11 horas da manhã de ontem foram vítimas de espancamento, roubo e ameaças de morte por parte de 3 bandidos. O motorista relatou à nossa reportagem por telefone na noite de ontem que apanhou o trio logo depois da entrada do quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga. Estavam tudo bem vestido, não pareciam ser bandidos nem nada. E quando chegou na entrada do Iranduba, bem na curva, eles iniciaram o assalto. Pegaram o cinto, me enforcaram e falaram que era um assalto. Segundo o motorista, os 3 assaltantes são de pele branca, aproximadamente 1,70 m de altura, e um deles tem sotaque espanhol. Eles batiam muito no rapaz que estava comigo, né? E quando ele batia no rapaz, ele falava para ele abaixar a cabeça, né? E falava em espanhol, que induzindo que podia ser um venezuelano. Leandro contou que também foi espancado pelos marginais. Perguntaram se eu tinha mais dinheiro e aí eu falei que não. Um deles falaram que ia parar o carro, ia fazer todo o baculejo do carro, se ele encontrasse mais alguma coisa, não ia ser bom pra mim. Eu peguei e falei, não, ainda tem mais dinheiro ainda. E aí eles me bateram porque eu tava mentindo pra eles se tinha dinheiro e não falei logo. O motorista relatou que os 3 assaltantes o obrigaram a fazer o retorno na rodovia AM 070 e seguir no sentido Manacapuru. Na altura do quilômetro 22, um dos bandidos assumiu a direção do veículo, seguiu pela estrada por mais 4 quilômetros e entrou à esquerda no ramal do quilômetro 26, indo até a comunidade Morada do Sol. E conseguiram chegar até numa casa que não tinha ninguém. E falaram que iam matar o rapaz que tava comigo e iam me botar na mala. Eu falei pra eles, não faz isso não com o rapaz não. Amarra nós tudinho, como vocês estão falando que vão amarrar, e deixa nós aqui no ramal. E jogaram nós dentro de um tanque de água, né? Ele tava amarrado a mão e o pé pra trás, né? Aí eu fiquei amarrado pé e mão também, e a mão pra trás, e não demorou muito, graças a Deus, foi quando eu escutei as 3 batidas de porta e o carro acelerar, e eu vi que eles foram embora. O veículo roubado é um Onix 2019 de cor branca, com placas no padrão Mercosul PHP 7G32. Paulo Guerra. 6 horas e 27 minutos em Manaus. O que aconteceu no final de semana? As mais recentes notícias da noite, da madrugada e desse início de manhã. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Depois das boas informações de J-Rai, vamos dando continuidade dizendo, Paulo Guerra, que o pronto-socorro 28 de agosto teve uma movimentação tranquila durante o final de semana. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, a movimentação foi intensa, havia choros, gritos, gemidos e ranger de dentes, tudo devido à violência na zona leste da cidade. O homem deu uma entrada vítima de pauladas pelo corpo, ele levou 4 pauladas. As primeiras informações dão conta de que tudo aconteceu após uma reunião familiar. Um tambaqui daquele ruelo,
só uma banda, para 12 comer, meu amigo. Muita farinha, um pouco de baião de dois, e tava todo mundo feliz, todo mundo conversando, até que houve um desentendimento entre dois cunhados, e um deles pegou um pedaço de pau e deu-lhe 2 pauladas na cabeça, outras 2 na costela. A vítima foi levada às pressas pela própria esposa ao pronto-socorro João Lúcio. O cunhado agressor pegou uma garrafa de cachaça e saiu da casa dos familiares, e até o presente momento não foi encontrado. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, registrou quatro pessoas que deram entrada à vítima de agressão física. Um deles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, veio de uma confusão no Vado Juma, lá no núcleo 16 da Cidade Nova. Torcedores do Flamengo e do Vasco começaram a brigar. Olha que não era um jogo, não era nem Flamengo e Vasco, era Flamengo e Botafogo. O Flamengo deu-lhe uma peia no Botafogo no campo, e os torcedores do Flamengo também meteram uma pisa, deram uma pisa nos torcedores do Vasco. Os torcedores vascaínos saíram correndo pelas ruas do núcleo 16 da Cidade Nova. Não me bate, flamenguista, não me bate, flamenguista, diziam um dos vascaínos que estava levando uma pisa lá no núcleo 16 da Cidade Nova. A polícia foi acionada, inclusive, e não é a primeira vez que acontece briga de torcedores nesse bar, no núcleo 16 da Cidade Nova. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi preso e até o presente momento não teve identidade divulgada. Ele tem aproximadamente 40 anos de idade e estuprou uma criança de 3 anos. Tudo aconteceu no bairro Jesus Me Deu, e conforme informações da polícia, a criança foi levada às pressas para a unidade hospitalar. O principal suspeito do crime, conforme informou a polícia, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Tomara que esse estuprador safado, bandido, ordinário, esse lixo humano, tomara que apodreça na cadeia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no final de semana na cidade, quem foi para a pedra gelada do IML. E vamos aos registros. Mais uma morte na zona sul da cidade, mais uma morte no bairro do Crespo, bairro da desgraça. Mais uma morte aconteceu. Um homem foi sequestrado lá no bairro do Crespo e levado à Avenida Danilo Matos Areosa. O corpo foi crivado de balas em todo o corpo. A polícia contou 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14 tiros pelo corpo da vítima, que após receber os balaços, não resistiu aos ferimentos. E morreu com 14 balaços. O Hamilton Cabral conversava comigo ainda há pouco. De madrugada o Hamilton fala fino. Ele me disse: como é que escapa, Pelegrino, com 14 balaços espalhados pelo corpo? Morte no conjunto Francisca Mendes, com 5 balaços, 3 deles na cabeça. Um homem foi executado pelo bandido da motocicleta. O homem vinha em seu cavalo do cão. O bandido vinha no cavalo do cão. De repente, abordou a vítima. Ele acelerava seu cavalo do cão. Uma moto 125. De repente, ele se certificou de que era a vítima que ele procurava e disparou. 1, 2, 3, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu.
Aconteceu, repito, no conjunto Francisca Mendes, que fica vizinho ao Instituto Médico Legal. Um duplo homicídio, depois de uma diversão, de uma bebedeira em um posto de gasolina. 2 jovens morreram e tudo aconteceu assim. 2 amigos, um de 18, outro de 21 anos, resolveram dar uma volta numa loja de conveniência em um posto de gasolina localizado na área do bairro Oswaldo Américo. Pois bem, chegaram lá, tomaram umas 2 cervejinhas e depois estavam voltando para casa. As primeiras informações dão conta que na hora que eles estavam lá no posto, houve uma discussão com outros frequentadores dessa loja de conveniência que fica no posto de gasolina, lá na área do conjunto Oswaldo Américo. Daí, os 2 seguiram para casa a pé. Logo depois, foram alcançados por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Os 2 chegaram perto das vítimas e dispararam 3 tiros no rapaz de 18 anos e 4 tiros no rapaz de 21 anos, que acabaram morrendo na hora. Tudo aconteceu, repito, no conjunto Oswaldo Américo. Uma verdadeira desgraça. O vento da desgraça soprou e soprou forte no conjunto Oswaldo Américo, na área da Cidade Nova. E atenção, caçadadas e pauladas pelo corpo. O crime aconteceu no bairro Cidade de Deus. A vítima, conhecido como Alex, tinha 27 anos de idade, estava pela rua, estava perambulando e acabou morrendo a golpes de terçadadas e de pauladas. O crime deixou os moradores assustados lá da área do bairro Cidade de Deus. Não se sabe ainda, a polícia já está investigando para saber se esse homem foi assassinado lá ou se foi desovado no local. O crime aconteceu, repito, pelo menos o corpo apareceu lá no bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma morte na área da zona norte de Manaus, proximidades da invasão dos índios, proximidades do conjunto João Paulo, proximidades do conjunto Cidadão 12, é lá que fica a invasão do Buritizal, onde o crime aconteceu. Um rapaz de 18 anos de idade, que já tinha passagem pela polícia por porte de drogas, foi assassinado com 1, 2, 3, 5, 6 balaços pelo corpo, e após receber os bombons da morte, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na invasão do Buritizal, naquela área onde é uma das áreas mais perigosas da cidade, juntamente com o bairro do Crespo. Hoje em dia é uma disputa acirrada. Onde morre mais? É no Crespo ou na invasão do cemitério dos índios naquela área? O Crespo está ganhando por uma pequena margem de diferença. O Instituto Médico Legal realizou durante o final de semana 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Para não dizer que não falei de coisa boa, Paulo, interagindo com nossos ouvintes lá na M070, moradores da estrada, a dona Regina, o seu filho Francisco José e o seu Francisco, que está se recuperando da perna, estão aí ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento. Francisco José já vai se deslocar para a escola, tá todo mundo feliz lá na estrada com a volta da energia. É contigo, Paulo Guerra. 6h42 em Manaus. Últimas notícias. A taxa básica de juros, a Selic, será definida nesta semana. A 5ª reunião deste ano do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, responsável por definir a taxa, será realizada terça e quarta-feira. Segundo a última pesquisa do Banco Central ao mercado financeiro, a expectativa é que o Copom inicie um ciclo de cortes na Selic
em momento de economia fraca. A previsão do mercado é que a Selic sofra corte de 0,25 ponto percentual nesta semana e nas próximas 3 reuniões, em setembro, outubro e dezembro, encerrando 2019 em 5,5% ao Atualmente ano. a taxa básica está em 6,5% ao ano. A partir do dia 5 de agosto estarão abertas as inscrições para as bolsas de estudo que não foram preenchidas no processo seletivo regular do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre. A inscrição deverá ser feita na internet no site do ProUni. Pílula para prevenção de HIV não precisa ser usada diariamente, afirma OMS. O Ministério da Saúde diz, no entanto, que a recomendação de uso diário continua até a avaliação de eficácia, efetividade e segurança do novo modelo. O corpo de Ruth de Souza será velado no Teatro Municipal do Rio nesta segunda-feira. A atriz morreu na manhã deste domingo aos 98 anos. Ela estava internada desde o começo da semana no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copador, em Copacabana, na zona sul do Rio, vítima de uma pneumonia. A causa da morte não foi informada pelo hospital. A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, cidade próxima à área demarcada, Bete Pelaz, do MDB, confirmou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, irá acompanhar pessoalmente os desdobramentos da invasão de garimpeiros em terras indígenas da etnia Vaiampi, do Amapá. No início da semana, um cacique da etnia Vaiampi foi encontrado morto com sinais de facada em meio ao conflito. O Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro realizou ontem pelo 5º ano consecutivo a Marcha das Mulheres Negras na orla de Copacabana, na zona sul da capital, com o tema Mulheres Negras Resistem, em movimento por direitos contra o racismo, o sexismo e outras formas de violência. O ato contou com a presença de mulheres negras de todas as cidades, desde bebês a vovós de mais de 80 anos. Coordenadora do Fórum, Ana Gomes, disse à Agência Brasil que o intuito do evento é mostrar para o público as questões que afligem e mobilizam as mulheres negras no Rio de Janeiro e no país. Preso suspeito de hackear mensagens, Walter Delgatti tem passagens pela polícia e histórico de estelionato. Delgatti é suspeito de invadir celulares de autoridades, já foi preso por documento falso, tráfico de substâncias e por usar carteira falsa de delegado de polícia. Walter foi preso em 2015 quando tentou entrar sem pagar no Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina, usando uma carteira falsa de delegado de polícia. A reivindicação antiga dos senadores está prestes a se tornar realidade. Na volta do recesso parlamentar, em agosto, sessão solene do Congresso Nacional vai marcar a promulgação da emenda à Constituição que altera as regras e prazo de tramitação de medidas provisórias. Depois de 8 anos tramitando, o tema ganhou força na casa quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata, se comprometeu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votar a matéria. O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Luiz Alberto Castiglione, anunciou ontem à noite a decisão do governo de Mário Abdo Benítez de deixar sem efeito o acordo bilateral com o Brasil de contratação de energia de represa de Itaipu, documento que estabelecia um cronograma de compra até 2022. Embora a assinatura do acordo tenha acontecido em maio, os paraguaios só souberam de sua existência na semana que passou, quando mesmo vazou para a imprensa no dia da renúncia do então titular da Administração Federal de Energia, Pedro Ferreira. O documento provocou indignação entre a oposição paraguaia, que acusou o presidente de ceder soberania energética e ameaçou com a possibilidade de pedir a cassação de Benítez. Além disso, o governo paraguaio pedirá ao Brasil uma convocação das altas partes contratantes para que o acordo volte a ser tratado na esfera técnica e não na diplomática, como ocorreu nesta ocasião, por desavenças entre ambas as partes. Sobe para 65 o número de mortos após o ataque do Boko Haram na Nigéria. Dezenas de corpos foram encontrados no domingo após o ataque de homens armados na véspera em um povoado perto da capital regional, Maiguduri. O presidente do Peru, Martim Vizcarra, propôs ontem ao Congresso antecipar as eleições do país andino para julho de 2020, reduzindo em um ano seu próprio mandato e a dos legisladores como forma de sair da crise institucional entre os dois poderes. 4 pessoas morreram neste domingo, incluindo o autor dos disparos, e outras 15 ficaram feridas em um tiroteio durante um festival de culinária ao ar livre em Gilroy, no norte da Califórnia, informou a polícia local. O ataque aconteceu às 17h41, 21h41, hora de Brasília, da noite passada,
passada quando uma pessoa abriu fogo com um rifle contra vários dos participantes do Festival do Alho, realizado nesses dias na cidade, disse o chefe de polícia Scott Smith em entrevista coletiva. Segundo Smith, os agentes responderam em menos de um minuto e conseguiram render o principal suspeito, embora várias testemunhas tenham dito à polícia que uma segunda pessoa pode estar envolvida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ataque no Twitter e disse: fiquem seguros, escreveu. Fundada em 1979, o Festival do Alho tem competição de comida, além de bebida, entretenimento ao vivo e culinária. Os organizadores o descrevem como o maior festival de comida de verão do mundo. 6h51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ataque à faca termina com 2 mortos e 5 feridos na Lagoa. Folha de São Paulo. Polícia detém 4 suspeitos de participar do roubo milionário de 720 quilos de ouro. O Estado de São Paulo. Hacker diz que deixou cópias das conversas de autoridades fora do país. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Luiz Estevam é um dos homens mais ricos do Distrito Federal, de juiz ao negar parcelamento de multa. Valor econômico. BNDES acelera e bancos esperam 35 bilhões de reais em vendas no semestre. Estado de Minas. Acidente deixa 3 mortos em Porteirinha, no norte de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Governadores de 9 estados lançam consórcio Nordeste nesta segunda. Fortaleza Diário do Nordeste. Índio é assassinado durante invasão de garimpeiros no Amapá, dizem moradores. Porto Alegre, 0 hora. Nova versão do Mais Médicos terá bônus por desempenho. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Difusão.